Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar agora mais uma live. E essa live de hoje nós vamos falar sobre 4 razões para você falar com seu filho sobre sexualidade. As pessoas ainda têm muito medo, né, de falar de sexualidade. Ainda tem muito tabu ligado à sexualidade. Então eu resolvi fazer essa live de hoje para a gente conversar um pouco sobre a importância da sexualidade na nossa vida e também 4 razões pelas quais a gente precisa, né, conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Eu sou a 4ª filha de uma família de 7 irmãos. Eu sou, na verdade, o recheio, né, da minha casa. E eu estudei a minha vida inteira em colégio público. Todos os meus irmãos, na verdade, estudaram em colégio público, porque na época que eu era estudante, os colégios públicos eram os colégios de melhor qualidade. Então, a gente estudou lá em casa, todos nós, em colégio público. E lá, obviamente, né, como toda escola, a gente tinha várias atividades. E quando chegava na hora do recreio, uma das atividades assim, que mais me fascinava, que era uma das coisas que eu mais gostava na minha vida, era de jogar, que a gente chamava aqui de queimado. Mas eu já ouvi as pessoas chamarem de queimada, eu não sei exatamente o nome que tem hoje. Mas esse jogo era aquele jogo que a gente se dividia em 2 times e a brincadeira era você jogar a bola para o outro lado e tentar queimar alguém do outro lado, ou seja, bater com a bola em alguém do outro lado. Se a bola triscasse em alguém do outro lado, essa pessoa saía do jogo, né? O objetivo era quem conseguia tirar mais gente desse jogo do outro time. Então, essa brincadeira de queimada ou de queimado, que era essa da gente jogar bola e corria, se abaixava para não ser queimada, enfim, era uma brincadeira maravilhosa. Era uma das minhas brincadeiras prediletas. E eu lembro, né, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, e eu lembro que eu estava jogando queimada com as minhas amigas, e de repente eu senti uma coisa estranha. E essa coisa estranha, na verdade, era a chegada da minha menstruação. E o mais interessante disso tudo, eu sabia já o que era menstruação, porque a minha irmã já tinha me contado, porque as minhas primas também já tinham me falado, porque numa família grande, com um monte de mulheres, a gente acaba ficando sabendo das coisas. Mas a minha mãe mesmo, ela nunca tinha sentado comigo para conversar comigo sobre o que era menstruação. Ela tinha conversado com a minha irmã, porque a minha irmã era mais velha, então ela até tinha conversado com a minha irmã. Naquela época existia um cinto que a gente usava para segurar o absorvente, e eu lembro que a minha mãe, quer dizer, eu lembro porque minha irmã depois me mostrou, a minha mãe então comprou todos esses apetrechos, né, para poder a pessoa que ficava menstruada poder utilizar, e explicou tudo para minha irmã Zana e guardou escondido dentro de uma cartolina que era para que eu e a minha outra irmã, Anice, e ainda mais a Nanda, que era pequenininha, a gente não encontrasse isso, a gente não ficasse sabendo ainda disso, porque ela achava que a gente ainda era muito pequena. Mal sabia ela que eu já sabia. E para surpresa dela, não só eu já sabia, como eu menstruei antes da minha irmã mais velha. E o fato de eu ter menstruado antes da minha irmã mais velha deu uma desconcertada em tudo. Primeiro, porque eu também não esperava. Se a minha mãe, que era minha mãe, achava que eu não ia menstruar nem tão cedo, quanto mais eu, que nem sabia, né, do que isso se tratava direito. Então, eu não estava prevenida para esperar que a minha menstruação descesse, né, aos 11 anos de idade. E pior, aquilo para mim foi uma surpresa tão grande que eu fiquei chocada, eu não achei mais graça em nada, e a única coisa que eu pensava era, pronto, agora eu não vou mais poder jogar queimada com as minhas amigas. Eu não vou mais poder jogar queimado com as minhas amigas. E isso me deu uma tristeza muito grande, né? E aquela angústia, porque eu não sabia o que estava de fato acontecendo. E aí, quando eu chego em casa, imagina, ter passado vexame, fui no banheiro, coloquei papel higiênico, fui para casa, não achava mais graça em nada. E quando eu cheguei em casa, contei para minha irmã, e a minha irmã me passou, né, todos os instrumentos dela
Ou seja, cinto, absorvente, calcinhas, enfim, tudo que a mamãe tinha comprado para ela, obviamente que não de tão bom grado, não é? Porque o fato de eu ter ultrapassado ela nessa situação não foi algo que ela curtiu muito, mas ela teve que me passar tudo isso, até porque a minha mãe estava operada nesse dia. Ela tinha feito uma cirurgia e ela estava internada, né, no hospital. Então eu tive que me ver com a minha irmã e com as coisas que a minha mãe tinha comprado para minha irmã. E eu estou trazendo essa história hoje aqui para vocês porque eu sou de uma geração onde os pais não conversavam com os filhos sobre sexualidade. Eu sou de uma geração onde se empurrava para se falar de determinadas coisas só quando não tinha mais jeito mesmo. E foi o que aconteceu com o caso da minha menstruação. Então, essa história, né, de que muita gente coloca muitas vezes para mim, Helena, não precisa falar de sexualidade com as crianças, porque, sabe, minha mãe nunca conversou comigo e eu sobrevivi. É verdade, eu também sobrevivi. Minha mãe nunca conversou comigo e eu sobrevivi. Eu sobrevivi mesmo, não é que eu tenha vivido, porque quando a gente, sabe, alguém conversa com a gente, que esclarece esses pontos, o que acontece é que a gente começa a viver a nossa vida sexual, a olhar para a nossa vida sexual com muito mais segurança, sem passar por esse sofrimento, sem passar por constrangimento. Imagina, chega a menstruação e você não está ali preparada para esperar que aquela menstruação desça. E com isso, você não tem mods, você não tem absorvente, você não tem, sabe, você não tem nada. E muitas vezes eu vejo meninas passarem de fato vergonha. E aí você pode até pensar, poxa, Helena, mas isso é uma coisa muito antiga. Hoje as mães preparam já suas filhas para esperar a menstruação. Pode até preparar, é verdade. Muitas mães já preparam, sim, suas filhas para esperar a menstruação. Mas muitas delas ainda caem no mesmo erro da minha mãe, que por desconhecimento acha sempre que está muito cedo para conversar com a sua filha sobre menstruação, para conversar com seu filho sobre ejaculação, para conversar sobre as mudanças que vão acontecer na puberdade. Aliás, eu vejo aqui no meu canal, né, nas conversas que eu tenho com as pessoas, inclusive quando elas são crianças, das pessoas não admitirem que de fato a sexualidade ela começa ainda na infância. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu publico nas minhas redes sociais informações sobre a sexualidade na infância ou sobre a sexualidade na adolescência, eu ainda ouço muitos comentários e colocações desaforadas comigo, para eu deixar as crianças em paz, que é onde já se viu essa história de sexualidade na infância, deixa as crianças serem crianças, deixa os adolescentes sem saber de nada, porque assim eles não vão transar, como se fosse eu que estivesse inventando a sexualidade na criança e no adolescente. Na verdade, eu não invento nada. O meu papel aqui é ajudar vocês a serem uma mãe um pouco mais próxima dos seus filhos do que a minha mãe foi de mim. E que me fez sofrer tanto quando eu era adolescente. Mas a minha mãe eu até entendo, porque naquela época ela não tinha acesso à informação. Ela tinha uma cultura, existia uma cultura que era uma cultura muito mais carregada, muito mais... como é que eu diria, fechada, muito mais tradicional. Hoje não. Hoje a gente vive numa sociedade muito mais liberal. Hoje a gente vive através da internet, onde você pode encontrar qualquer tipo de informação que você queira. Então hoje, uma mãe não conversar com a sua filha, não conversar com seu filho sobre coisas ligadas à sexualidade, é algo que vai trazer bastante prejuízo, porque a sexualidade ela é parte fundamental da nossa vida. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e querer dizer, não, sexualidade não é nada, sexualidade é questão de safadeza. Não, sexualidade não é questão de safadeza. Sexualidade é uma questão de vida, ela é parte da nossa vida e ela está em tudo que a gente faz.
Porque sexualidade não é só relação sexual. É também a relação sexual. Mas é o jeito como você é como mulher. É o jeito como você se porta. São as pessoas por quem você se interessa. O jeito, a forma como você lida com você, como você se aceita, como você se enxerga. A fé que você bota no seu próprio taco, a sua autoestima, as suas assertividades, tudo está ligado à sua condição sexual. O fato de você ser uma mulher ou você ser um homem, de você ser alta, ser baixa, se você tem... Ou seja, as suas características, aquilo que te forma. E o seu comportamento vai estar diretamente ligado ao sexo e à sexualidade. Então, a sexualidade, ela é uma parte fundamental nossa. Não dá para a gente fechar os olhos. Como não dá para fechar os olhos dos nossos filhos também. Então, quando a gente fala sobre sexualidade com os nossos filhos, a gente vai trazer 4 situações importantes, né? Que eu fiz questão. Tem várias questões que estão ligadas à sexualidade, mas eu fiz questão de trazer aqui 4 situações. E dessas 4 situações, uma delas é trazer informação. Alguém aqui de vocês passou por isso que eu passei? Ou conhece alguém que passou por isso que eu passei? Ou seja, de menstruar e não ter sido informada sobre a menstruação pela sua mãe? Ou de ter vivido a puberdade sem ter certeza se aquilo que estava acontecendo era natural, era normal, era o esperado? Muitas vezes eu vejo as meninas e os meninos passarem, principalmente as meninas, né, quando elas estão desenvolvendo os seios, por exemplo, quando desenvolve o seio é uma trabalheira para ele crescer. Ele não simplesmente cresce. Ele cresce, ele ameaça, daqui a pouco ele murcha, daqui a pouco parece como se fosse uma espinhazinha inflamada, aí daqui a pouco ele murcha outra vez, aí daqui a pouco ele incha de novo, até que de fato ele cria o seu volume, que de fato ele se desenvolve. A chegada da menstruação é outra coisa, que ela chega, mas ela não chega e já fica regular. Não, ela tem os seus atrasos. O menino, o pênis dele começa a crescer, não cresce de uma forma homogênea. Não, primeiro ele alonga, para depois então ele engrossar. Então, os braços vão crescer, as pernas vão crescer e tudo cresce de uma forma desproporcional. Não é como quando a gente já está pronto. É porque a gente já passou por isso há algum tempo e a gente não lembra mais. Então, quando a gente tem a oportunidade de informar os nossos filhos, de dar a eles essas informações, de conversar com eles sobre essas mudanças quando está chegando a puberdade, isso não tem preço. Isso é um alívio para eles, isso é um alento, não é? Uma possibilidade de ter em você uma referência, uma pessoa que ele vai criar um vínculo, que ele vai, sabe, que vocês vão construir aí uma aliança. Mesmo quando eles são pequenininhos. Quando eles são pequenos, o que vai acontecer com a criança? A criança ela vai começar a perceber. Ora, eu tenho um órgão que é diferente do meu irmão. Eu tenho a cocota, não é, como eu costumo chamar, e o meu irmãozinho, e o irmãozinho dela tem o quê? Tem um pinto, tem um pintinho. Ou outro nome que vocês costumam falar aí na sua casa. Ora, nessa hora, o que acontece com a criança? Ela percebe que existe uma diferença entre o corpo dela e o corpo dele. E o fato dela perceber que existe essa diferença, você já está falando sobre sexualidade, você já está conversando sobre sexualidade. Então, falar sobre sexualidade não é falar só sobre sexo. Sexo também, mas sexo você vai falar quando ele for adolescente, mais lá para depois dos seus 13, 14 anos de idade. Quando ele vier com esse tipo de pergunta. Mas quando ele é criança, a gente fala do diferencial que existe entre o corpo de uma menina e o corpo de um menino. Porque eles têm curiosidade. Eles querem saber como é que o bebê foi parar na barriga daquela mulher. Eles querem saber por que, não é, que ele é menino e o outro é menina. Por que existe essa diferença? Então, todas essas curiosidades, ela vai exigindo de nós que a gente dê explicações para os nossos filhos. Ela vai exigindo que a gente passe informação para eles.
E passar informação é uma coisa muito rica, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Como também, quando chega na puberdade, como eu falei, dar a eles as informações sobre as mudanças. E depois da puberdade, conversar sim sobre a primeira vez, conversar sim sobre sexo, sobre o ato propriamente dito. Obviamente, Helena, mas eu não sei como fazer isso. Helena, eu não sei como falar sobre isso. Existem várias fontes, né? Uma delas é pela internet, outras eu estou aqui todos os dias com vocês. Todos os dias eu publico um vídeo para vocês, fornecendo informações. E se isso não for o suficiente, eu tenho também um grupo que eu faço pelo WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, eu também converso com as mães todas as terças-feiras à noite, onde elas me fazem as perguntas que querem. E eu respondo a respeito dessas perguntas. Porque, como eu estava dizendo, são 4 razões que eu separei aqui como razões muito importantes para a gente conversar sobre sexualidade. A primeira é a necessidade de informação que eles têm, tanto na infância quanto quando chega a adolescência. A segunda razão pelo qual a gente precisa conversar sobre sexualidade é porque quando a gente conversa, a gente esclarece os pontos para os nossos filhos. E quando a gente esclarece, a gente alivia o outro. Então, o que eu quero dizer como esclarece? Essa semana eu estava assistindo a um vídeo da palestra do Leandro Ramos. Leandro Ramos é um diretor de teatro e é um ator, e ele é homossexual. E ele colocando, então, que quando ele era menino, ou na verdade, quando ele chegou na adolescência dele, né, por volta dos 13, 14 anos de idade, uma amiga dele virou para ele e disse: "Você não é homem de verdade." E ele olhou para a amiga dela e disse: "Ué, por que eu não sou homem de verdade?" Ela disse: "Porque você não gosta de mulher." E o que acabava acontecendo é que o fato da gente crescer sem entender isso fazia ele sofrer muito. Porque você crescer sem ter com quem conversar e lhe explicar o que é ser homem de verdade. Quem gosta de mulher só? Não, né? Ser homem de verdade tem vários significados. Tudo depende da cultura e do olhar que cada um tenha para isso. Mas, com certeza, não significa gostar ou não gostar de mulher. Porque ser homem é uma construção da nossa sociedade. Ou seja, a gente aprende a fazer, os meninos aprendem a fazer coisas de homem, as mulheres aprendem a fazer coisas de mulheres. Tanto que, se você for olhar, por exemplo, você vai ver que tem culturas que ser homem faz coisas diferentes, por exemplo, do que é ser homem dentro da nossa sociedade. Ou ser mulher faz coisas diferentes do que outras que estão em outra sociedade. Então, o que a gente faz para ser homem, para ser mulher, é aquilo que a gente entende, né? Que é para ser, mas é importante que a criança saiba que o fato dela não corresponder a tudo aquilo que a sociedade criou ou colocou como sendo características de menino ou características de menina, isso não significa que ela deixa de ser menino ou deixa de ser menina. Ela vai deixar de ser menino ou menina se ela não se sentir menino ou menina. Aí sim, isso vai fazer toda uma diferença. Agora, quando a gente tem essa possibilidade de conversar, quando a gente tem essa possibilidade de esclarecer, a gente evita muitas coisas, principalmente na adolescência. A gente evita que os nossos filhos, por exemplo, se deprimam. A gente evita, olha, o índice de suicídio em pessoas que se reconhecem, né, como homossexuais, que se reconhecem como transexuais, é muito alto. E isso porque eles não têm com quem conversar, isso porque eles não têm com quem eles poderem, né, trocar a sua ideia, entender o que está acontecendo com ele. Uma outra coisa, não precisa ser homossexual, não. Dentro desse momento, né, da vivência da sexualidade na adolescência, esse é um momento de interesse pelas outras pessoas. E quando, muitas vezes, a gente acredita que talvez não seja correspondido, que aquela pessoa não vai olhar para a gente, que
O fato da gente estar crescendo de uma forma desordenada não nos torna uma pessoa interessante. Tudo isso vai mexer também com a autoestima dessas pessoas. E quando você é criado dentro de um ambiente onde não se pode falar nada disso, fica muito mais difícil você poder entender e esclarecer o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo. E é muito importante, tanto para a nossa criança quanto para o nosso adolescente, que ele tenha com quem conversar sobre os seus sentimentos. Como que ele está se sentindo? Saber daquilo que se passa com eles. E para saber do que se passa com eles, eu não posso negar que a sexualidade existe. Eu tenho que entender que a sexualidade, sim, ela existe e ela está aí. Uma outra questão da gente conversar sobre sexualidade é que a gente protege. A gente protege os nossos filhos. A gente consegue conversar com eles e prepará-los para não sofrer de um abuso sexual, de explicar para ele como é que é o corpo dele, que nesse corpo tem um dono, que esse dono é ele ou ela e que ninguém mais, né, pode decidir ou definir por eles o que vai ser feito com o corpo deles, muito menos tocar sem a autorização deles, para que eles aprendam se, epa, posso estar agora num ambiente que é um ambiente que pode ser perigoso. E ele conseguir identificar que isso pode estar acontecendo. Então, conversar sobre sexualidade dá aos nossos filhos a condição deles aprenderem. Porque você pega, por exemplo, um livrinho sobre abuso sexual e conversa com a sua filha ou com o seu filho, mesmo que ele tenha 4, 5 anos de idade, eles vão entender o que é isso. E melhor, vão poder chegar para você e contar se alguém ousou machucá-los dessa forma. Esse é o grande trunfo do abusador. Esse é que faz com que o abusador se aproprie dessa fragilidade que existe no seio das famílias, porque ele sabe que a maioria das famílias não fala sobre sexualidade com a sua criança, e que essa criança não vai ter coragem de chegar e contar, olha, aquele fulano, primeiro, que aquele fulano, em geral, pode ser alguém que é próximo da família ou mesmo da própria família, que já vai ser uma dificuldade para aquele adulto aceitar que alguém da sua confiança, que goze da sua amizade, do seu bem-querer, esteja machucando o seu filho ou a sua filha daquele jeito. E ainda mais, se a forma como esta pessoa está machucando é tocando nos seus genitais, é acariciando, é abusando sexualmente da sua criança. E essa criança, se ela está no convívio de uma família onde esse assunto não é um assunto que se pode falar, que ela já ouviu mais de 1000 vezes o pai e a mãe dizer para ela assim, olha, isso aí não é coisa de criança. Ela não vai chegar e vai colocar, né, para você ou para o seu marido ou para quem outro adulto qualquer, o que está acontecendo com ela. E o que vai acontecer é que esse abusador vai se apropriar dessa história, vai se apropriar dessa fragilidade e vai continuar a cometer este crime com essa criança. Então, falar sobre sexualidade é também proteger os nossos filhos. É prepará-lo, por exemplo, para não sofrer de uma gravidez na adolescência quando chega na adolescência. É para não pegar uma doença sexualmente transmissível. É para saber entender, né, aonde eles estão, se eles estão, né, numa situação de vulnerabilidade. Então, falar com os nossos filhos sobre sexualidade é algo que está ali, né, no dia a dia deles e que a gente pode sim fazer disso, né, e ter o melhor proveito disso, inclusive para melhorar a nossa relação, que é a 4ª razão pela qual eu acredito que falar sobre sexualidade é importante e é fundamental quando a gente tem filhos, quando a gente tem, desde quando eles são pequenininhos até quando eles se tornam adolescentes. Então, falar de sexualidade nos aproxima, né? Falar de sexualidade cria uma situação de um relacionamento mais afetivo, mais íntimo, entre uma mãe e uma filha, entre uma mãe e um filho. Eu lembro de uma aluna minha, que ela me contando quando ela conseguiu, né, conversar com a filha dela sobre sexualidade e principalmente, né, o prazer que ela teve, não dela puxar o assunto, mas quando a sua filha
chegou perto dela e disse: mãe, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. E ela falou: ah, é, filha? E do que se trata? Eu falei: mãe, eu acho que eu estou gostando de um garoto na minha escola, mas ele não sabe que eu gosto dele. Aliás, eu acho até que ele nem gosta de mim. Eu achei o máximo, porque ela ficou tão feliz porque a filha veio contar isso para ela. Tão feliz, porque isso é um sinal de confiança. Isso é um sinal para, né, de que está existindo um vínculo ali. E mais, ela ficou super feliz, porque ela disse: Lena, você não acha que com isso ela está mostrando que ela confia em mim? Sim, ela com isso está mostrando sim que confia. E que ela pôde criar esse vínculo de confiança e fazer com que a filha, assim que ela perguntasse, viesse te contar, viesse compartilhar com ela um sentimento que estava ali mexendo, né? Fazendo alguma coisa que não estava legal. E ela pôde então conversar com a filha e tranquilizar essa filha e fazer com que ela não ficasse apavorada e nem se desesperasse porque ela tinha dúvida se o menino iria ou não escolhê-la. Então, poder contar com uma mãe, poder ter uma mãe com quem a gente possa conversar, isso é algo extremamente gratificante na vida de um adolescente. E para a gente, sabe, como mãe, é uma das coisas que mais nos enaltece. Falar de sexualidade, tirar dúvidas dos nossos filhos sobre sexualidade, é um dos ganchos, né, importantes para a gente. Aliás, eu vou fazer uma aula, né, eu estou pensando aqui, eu vou fazer uma aula só sobre por que falar sobre sexualidade aproxima a gente dos nossos filhos. Então, Virgínia colocou aqui uma situação. Tenho dificuldade de falar isso na escola que ensino, pois mesmo sendo pública, a gestão e a maioria dos professores são contra esse tipo de abordagem. Virgínia, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Porque toda essa polêmica que se criou em relação à sexualidade foi um grande desserviço na educação das nossas crianças. Eu trabalhei muitos anos com escola. Eu consegui fazer um trabalho através do Instituto Kaplan, onde a gente, conseguiu implementar um trabalho de prevenção de gravidez na adolescência em todo o estado de São Paulo, em toda a rede estadual, no ensino médio, e que foi uma coisa assim fantástica. A gente conseguiu diminuir o índice de gravidez na adolescência, os professores se aproximaram muito mais dos seus alunos, eles tiveram uma possibilidade de entender melhor o que estava acontecendo com seus alunos, e isso é uma relação muito rica. E a gente vê hoje toda essa campanha contra o trabalho de educação sexual, isso na verdade é muito triste, porque se tira aí a possibilidade desses jovens que, por exemplo, podem ter em casa mães que não consigam conversar com eles sobre sexualidade, que não consigam dar as informações mais básicas para que eles possam se ajudar, né? Que eles possam aprender a se prevenir, que eles possam cuidar do seu corpo, né? da sua autoestima. E a escola, ela pode fazer isso, ela é um ambiente que pode fazer isso. Mas nós, mães, também e devemos fazer isso, porque quando você tem uma relação em casa com o seu filho, que você consegue conversar com ele, trazer esse tema da sexualidade na relação com ele, você vai ver que você informa, né? Você esclarece, tira dúvidas dele, abre aí um canal de comunicação entre vocês e protege o seu filho. E protege a sua filha. Muitas vezes eu fico pensando, as pessoas falam: nossa, a pessoa que eu mais amo no mundo é meu filho e a minha filha. E muitas vezes eu vejo essas pessoas não se preocuparem com a sexualidade deles, não estar atento à sexualidade deles. Como é que você pode amar seu filho, a sua filha, e o que há de fundamental na vida deles, que é a sexualidade, você não olhar para ela, você não dar atenção a ela? Então, é importante que a gente fique ligado, porque a sexualidade, principalmente na adolescência, ela ocupa um espaço muito grande na vida do adolescente. Tudo gira em torno da sexualidade deles.
E era essas razões, né, essas 4 razões que eu quis trazer aqui para vocês. A razão da gente informar, a razão da gente esclarecer e estar junto e saber os sentimentos dos nossos filhos, a razão da gente protegê-los e a razão da gente se aproximar mais dos nossos filhos quando a gente fala sobre sexualidade com eles. A gente ainda tem um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou colocar aí alguma experiência de vocês, eu estou aqui à disposição para a gente falar sobre isso. Mãe de Gêmeos colocou: semana passada fui pega de surpresa. Os meninos perguntaram o que é masturbação. Tive que explicar. Se eu não responder, eles vão perguntar a outras pessoas. Sim, claro. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu publiquei, um vídeo até um pouquinho mais longo, que se chama "E se seu filho lhe perguntar isso?", e é exatamente sobre masturbação. Dá uma olhada. Ele está publicado no YouTube e está publicado também no Facebook. Mas é isso mesmo, a gente precisa sim responder. Porque quando você responde, se você não responde para ele, isso não significa que ele vai ficar quieto e que ele não vai querer mais saber. Isso só significa que você não respondeu. E o fato de você não ter respondido faz com que ele vá buscar em outras fontes. Seja com a professora, seja na própria internet, se ele tem essa condição, né? Ou com a tia, com outro amigo, enfim, com qualquer outra pessoa que esteja disposto a dar essa resposta para eles. A Virgínia coloca aqui que muitas vezes os pais não sabem como ter e iniciar esse tipo de conversa com seus filhos. Meus pais nunca tiveram esse tipo de conversa conosco. É como eu comecei essa fala, Virgínia, contando exatamente a minha situação. Eu também sou de uma geração que meus pais não falavam comigo sobre isso. Nem minha mãe, meu pai, então, Ave Maria, nem pensar, né? Ele simplesmente ignorava. Ele era do tipo que a gente com 18 anos namorando, ele dizia: mas essas meninas já estão namorando? Não está muito nova não para elas namorarem? Então, você imagina como é que era a nossa educação. Então, mas isso não está só no passado, não está só na minha educação, porque ainda a gente vê muitos pais, muitas mães com dificuldade ainda de conversar com a sua filha ou com seu filho sobre sexualidade. E essa conversa é uma conversa que a gente viu aqui, que ela precisa acontecer. Independente da classe social, independente de quem seja, todos nós precisamos aprender sobre sexualidade. E se essa conversa começa em casa, ótimo. Mas se essa conversa não começa em casa, mas o menino pode contar, essa menina pode contar, que essa conversa pode acontecer também na escola, que bom que eles têm um outro lugar onde eles podem ouvir, né, e aprender também sobre isso. Então, é importante que a gente saiba que falar sobre sexualidade necessita que a gente vá em busca de novos conhecimentos, que a gente aprenda, né, como conversar sobre sexualidade. E isso é algo que hoje a gente pode, sim, se dar ao luxo de aprender. Quando eu comecei, eu não achava esse tipo de conhecimento em lugar nenhum. Eu tive que me inventar. Mas hoje a gente já encontra, inclusive aqui comigo, né? A Virgínia coloca que ela teve essa dificuldade, né, Virgínia? E para fazer isso com meus filhos e também com os meus alunos. Eu que agradeço aí o fato de você, a confiança, né, que você deposita e o fato de me seguir aí nos meus vídeos. Mas esse é um assunto que me encanta, é um assunto que me fez, né, pela minha curiosidade, pela minha vontade de também ser uma mãe melhor para os meus filhos, nesse sentido, então eu também fui buscar esses ensinamentos e quero compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei aqui com vocês, porque sei dessa dificuldade, sei que muitas mães ainda têm essa dificuldade para poder conversar com seus filhos, para poder trazer esse tipo de assunto dentro de casa. Daí porque eu quis trazer hoje, nessa conversa aqui ao vivo, né, com vocês, essas 4 razões, que são razões importantes para a gente poder
dar uma educação melhor para os nossos filhos, ser uma mãe melhor para os nossos filhos. Nem que isso daí ajude só um pouquinho, né, a melhorar esse relacionamento de vocês com seus filhos, eu já vou me sentir muito feliz de poder ter contribuído para que isso tenha acontecido, não só na infância, mas também na adolescência. Aliás, principalmente na adolescência, né? Bom, gente, vou ficando por aqui e na próxima quinta-feira eu não vou fazer uma live porque eu estarei viajando, mas na outra vocês então terão a oportunidade de ter uma aula mesmo, né, que eu vou preparar, muito importante para vocês, e que eu vou avisar para vocês aí pelo e-mail de vocês, ou aqui mesmo pelo Instagram, ou pelo Facebook, enfim, a gente vai avisar vocês para uma aula especial que eu vou fazer, né, que vai se chamar Não Se Perca do Seu Filho. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante que você vai gostar muito. Até lá! Tchau, gente!